Olá, alunos e alunas dos nonos A, B e C. Vamos iniciar nossa aula remota de número 29, nesta terça-feira, dia 17 de novembro, de 2020. E hoje nossa aula é um complemento da aula 28, tá certo? Ela é muito ligada à aula 28, que nós estudamos, os prismas, a identificação de um prisma, os elementos de um prisma, tipos de um prisma, prisma reto, prisma oblíquo. E hoje a gente vai, e também além disso a área, a área da base, que eram os polígonos regulares. E hoje nós vamos trabalhar a ideia de volume. Só que eu precisaria ter logo trabalhado a ideia de área para hoje trabalhar o volume, porque o volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. Então eu precisava descobrir quanto é que media a base, a área da base. Então vamos lá, a habilidade ainda é 19, está dentro do capítulo 10. Os objetivos são identificar os elementos de um prisma, calcular a área da base de um prisma e calcular o volume de um prisma. Lógico que esse calcular o volume de um prisma a gente vai estudar dentro de uma situação problema. Embora não esteja aqui no objetivo, é dentro de um problema, tá? De um contexto. Vamos recapitular algumas coisas sobre o prisma. Por exemplo, os elementos, Tá aqui um prisma, Quais são os elementos de um prisma, que é esse poliedro aí, São as bases, a superior e a inferior, a aresta da base, a aresta lateral, a face lateral ou faces laterais, e a altura, que é o segmento perpendicular à base, É a altura, ok? Então a gente precisa relembrar esses elementos. Como é que nós calculamos o volume de um prisma? De maneira geral, o volume de qualquer prisma é dado por a área da base multiplicado pela altura do prisma. Então, eu calculo a área da base e multiplico o seu resultado pela altura. E essa área, como é que eu calculo? A gente viu semana passada, volte lá na aula 28 e compreenda como é que a gente calcula a área da base de um prisma, tá bom? Casos especiais, a gente já conhece, que é o paralelepípedo ou bloco retangular e o cubo, que também é um tipo de bloco retangular. Tá? Lembrando que aqui a área da base, como a base aqui nesse bloco é um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura, A, que é o comprimento, vezes B, que é a largura, é a área da base. E da mesma forma acontece aqui também no cubo. A base é formada por comprimento A, que são as arestas, a largura A. Então, como é um quadrado, lado vezes lado, A área é A vezes A, aresta vezes aresta. Isso aqui é a área da base. Ok? Vamos logo para os exemplos. São 3 exemplos que eu separei para vocês. Este primeiro é um prisma, apesar de ele estar deitado, cuidado. Tá certo? As figuras vêm dessa forma também. Tá? Não vão esperar só eles em pé, como no exemplo anterior, nas lâminas anteriores, que não é sempre que vem assim, não. Ok? Esse aqui não é um prisma regular, tá? Porque observe, lembrando, os prismas eles têm as faces laterais geralmente constituídas por retângulos. Na verdade, elas são paralelogramos, Isso é uma definição lá dos prismas. As faces laterais dos prismas são paralelogramos. Mas, de maneira geral, quando é um prisma reto, que é o que acontece aqui, tá? Ele é um prisma reto, ó. A base forma ângulo reto com a aresta lateral. Então, no prisma reto, nós temos retângulos nas suas faces laterais. Então, onde tem retângulos aqui, é o local das faces laterais, tá certo? Então, as bases são esses 2 triângulos aqui, ó. Tá aqui o primeiro triângulo, tá aqui o outro triângulo. Eles é que são as bases desse prisma. Bom, um arquiteto está projetando uma rampa para a pista de skate de certa praça pública. Essa rampa será construída de concreto maciço e terá o formato de um prisma e base triangular. Olha, ele já deu aqui a base, ó, base triangular, conforme as medidas indicadas na figura ao lado.
no caso abaixo, né? Quantos metros cúbicos? Quando ele fala aqui metros cúbicos, a gente já sabe que é medida de volume. Então, o que ele quer saber da gente, qual é o volume? Quantos metros cúbicos de concreto serão necessários para a construção dessa rampa, né? Ou seja, o espaço ocupado vai pegar quantos metros cúbicos, né? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que para a gente calcular o volume de um prisma, como é o caso aqui, né? Nós precisamos primeiro saber quanto mede a área da base desse prisma. Como esse prisma possui base triangular, para a gente calcular a sua área, a gente tem que calcular a área do triângulo que está mostrando aí. Basta você calcular a área de um deles. São iguais, né? Tá bom? Então, nesse caso, a gente tem que saber reconhecer cada um dos elementos que estão aí. Então, preste atenção. Primeiro, calculamos a área da base, que é um triângulo retângulo. Vocês observam aqui, ó, ele é retângulo bem aqui. Ó. Tá? É um triângulo retângulo, tá? Então, como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? Igual a um triângulo qualquer. A área de um triângulo, que no caso ele está na base, né? É igual a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. E quais são os elementos do triângulo que nós temos aqui, gente? Vamos ver aqui. Dados da base, que é um triângulo, né? Nós temos, ó, a base desse triângulo, olhando só para o triângulo agora, tá bom? Temos a base, que é 3,5 metros. E temos a altura deste triângulo, que é 0,6 metros. Então, com essas duas informações, eu consigo calcular a área da base. Então, fiquem muito atentos, que a gente vai fazer várias etapas, até descobrir o final, que é o chegar a descobrir o volume. Então, substituindo aqui nesta expressão, vai ficar 3,5 vezes 0,6 dividido por 2. Quanto é que dá essa multiplicação? 2,1 dividido por 2. Temos que a área da base, olha aí, a área da base, ou seja, quanto que precisa para preencher esse espaço aqui, né? Esta superfície triangular. A área da base mede 1,05 metro quadrado. Vamos guardar esse valor, tá? Pronto, professor. Depois que eu descubro a área da base, o que é que eu faço? Ora, muito fácil agora, né, gente? Nós vimos que para calcular o volume de qualquer prisma, basta a gente fazer o quê? Multiplicar a área da base pela altura do prisma. Ora, se a base é este triângulo e este outro triângulo, são esses dois triângulos, quem é a altura? Aqui, ó. Esta é a altura do prisma, só que ele está deitado, né? Tá certo? Se a gente tivesse colocado as bases ele em pé, ficariam os triângulos para baixo e daria para a gente entender a ideia da altura. Mas aqui, como é a pista de skate, né? É a rampa da pista, ela tem que ficar nesse formato aqui mesmo, tá certo? A gente é que tem que entender por que ele é um prisma. Porque as faces laterais são paralelogramos e as bases são polígonos. Por isso que ele é um prisma, né? Então, vamos ver aqui os dados que nós temos, né, do prisma triangular. Nós temos a área da base, nós já calculamos, é 1,05 metros quadrados. E temos a altura dele, 2,4. Faz o que agora? Multiplica. A área da base, 1,05 metro quadrado. A altura, 2,4 metros. Multiplicando, encontramos um volume de 2,52 metros cúbicos. Por quê? Ó, metro quadrado vezes metro, que tem um expoente 1, repete a base que é metro, somos expoentes, 2 mais 1, 3. Então, portanto, serão necessários 2,52 metros cúbicos de concreto para a construção da rampa. Pronto. Questão 2, exemplo 2, é um pouco mais complexa do que a primeira, tá? Uma fábrica de embalagens deverá produzir um modelo com formato de prisma, cuja base representa um hexágono regular, conforme mostra a figura ao lado. Qual é a capacidade máxima de armazenamento dessa embalagem? Ou seja, qual é o volume, né? Então, perceba por que ele é prisma. Porque as bases são polígonos
dois hexágonos. E as faces laterais são paralelogramos. Neste caso, novamente, são retângulos. Cada uma das 6 faces laterais é um retângulo. Por isso que ele é um prisma. Prisma possui nas suas faces laterais paralelogramos. Geralmente, um retângulo. Porque esse prisma aqui ele é um prisma reto, né? Ó. Ok? Ele é um prisma reto, forma ângulo reto com a base. Cada face lateral forma ângulo reto com a base. Por isso que ele é um prisma reto. E ele ainda é regular. Por que ele é regular? Porque as suas bases são polígonos regulares. Nesse caso, um hexágono regular. Hexágono é um polígono que possui 6 lados. Então, cada base possui 6 lados. Então, vamos lá começar a resolução, que ela é um pouco demorada. Primeiro de tudo, devemos calcular a área da base, que é um hexágono. Ok, porque a gente sabe que para calcular o volume eu preciso da área da base. É a área da base vezes a altura. Ok? Para calcular o volume, né, de um prisma. Depois, o que é que eu consigo entender? Para a gente calcular a área da base, a gente vai lembrar de dividir o hexágono em 6 triângulos congruentes, como a gente já viu na aula passada. Dê uma olhada nela se ficou com dúvida, mas está aqui. Ó. É como se eu tivesse trazido essa imagem para cá, virado ela, né, de frente para a gente, né? Ou uma vista de cima, pode ser, né? A vista de cima desse bloco, tá? Olhando de cima a gente enxerga isso aqui, ó. Ok? O que acontece? Está aqui o centro. Todo polígono regular tem seu centro, tá? E nós dividimos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. É um hexágono, cada lado é a base de um triângulo, ok? O que mais que a gente consegue entender nesse problema? Note, porém, que precisamos do apótema. Lembra do apótema? É a distância que vai do centro até qualquer lado de um polígono regular, contanto que forme ângulo reto. É a distância de um segmento perpendicular a um dos lados do polígono regular. Detalhe. Neste caso aqui, o apótema representa a altura do triângulo que nós temos aqui. Estou passando aqui o cursorzinho em cima. Deixa eu ver se eu pego aqui uma apontadora laser, né? Pronto, ó. Então, eu vou passar aqui ao redor do triângulo, circulando ele, né? Aliás, contornando o triângulo, que eu estou me referindo a ele, é este triângulo, tá certo? Este triângulo aqui. Então, quando nós tracejamos aqui o apótema, este apótema também é, no caso, a altura do triângulo que a gente está trabalhando, tá certo? Então, eu não sei quanto mede a altura, porque para calcular a área de um desses triângulos, eu preciso do valor da base e da medida da altura deste triângulo. Mas eu não conheço ela. Como é que eu posso fazer, professor, se eu não conheço ela? Através do Pitágoras. Então, por meio do teorema de Pitágoras, nós iremos descobrir a medida do apótema, que no caso é a própria altura deste triângulo. O apótema do hexágono regular. Mas do triângulo é a altura dele. Tá certo? Então, como é que a gente faz? Está aqui a fórmula, está aqui o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Nós já trabalhamos aulas sobre teorema de Pitágoras. Olha como ele é útil. Tá? Por que eu vou utilizar o Pitágoras? Porque quando eu tracejei aqui a altura, que é o apótema do hexágono regular, nós conseguimos formar, nós dividimos o triângulo maior, né, que é esse aqui, em 2 outros triângulos, e cada um deles é um triângulo retângulo. Então, no teorema de Pitágoras, ele só é utilizável no triângulo retângulo, que é o que acontece aqui. Eu dividi em 2. Eu só preciso de um, lógico, né, para descobrir a sua altura. Então, observe, ó. Vamos entender aqui uma coisa. Então, eu vou olhar para este triângulo aqui, do lado direito, tá? Ok? Eu não tenho altura, mas eu sei quanto mede esse valorzinho aqui, que é a base. Ó. Vou tentar passar ele aqui. Opa,
tentar aqui riscar só esta basezinha. Pronto. Eu quero esse valor aqui. Quanto é que ele mede? Professor, acho que é 2, porque se isso aqui tudo, essa base, esse lado do hexágono, se ele mede 4, isto aqui é a metade desse lado. Então, mede 2. Perfeito. E este outro lado que eu vou precisar, que é a hipotenusa, ó, quanto é que ele mede? Ora, se o triângulo é equilátero, cada um desses triângulos é um triângulo equilátero, tá? Então, a medida desse lado, que é 4, se repete, inclusive, aqui dentro. Também é 4 centímetros. Ele é um triângulo equilátero. Nós temos 6 triângulos equiláteros aqui e congruentes, né? Ok? Então, ó, eu já temos... Só me falta a altura. Eu tenho a hipotenusa, que é 4, e um dos catetos, que é 2. O outro cateto, que é o H, que eu não sei quanto é, vou deixar ele como incógnita. Então, vai ficar A é 4 ao quadrado, igual o H é o valorzinho do B, tá? B é ficar H ao quadrado, ao invés de B ao quadrado, troquei pelo H. Mais, quem é o C? É o menor dos catetos, que é 2 ao quadrado. Resolvendo, fica 16 igual a H ao quadrado mais 4, que é 2 ao quadrado é 4, né? Trocando aqui, né? Aplicando a propriedade simétrica, vai ficar H ao quadrado mais 4 igual a 16. Passa esse 4 para o segundo membro com a subtração. 16 menos 4, então H ao quadrado é igual a 12. Gente, esse 12, vocês concordam comigo que é igual a 4 vezes 3? Vocês concordam comigo que é 4 vezes 3, 12, não é? Fatorando, né? 4 vezes 3. E o que é esse 4 transformando em potência de base 2? É 2 ao quadrado, não é assim? Então, ó, aqui nós vamos ter H igual a raiz quadrada de 12. Só que esse 12 eu posso entendê-lo como 2 ao quadrado vezes 3. O que é 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 3, 12. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar expoente com o índice, ficando apenas 2 raiz de 3, que é a medida da altura. Acostumem-se a trabalhar com radicais, que é o que mais aparece nesse tipo de problema. Tá? Acostumem-se. Então, ficou 2 raiz de 3 é a área, aliás, é a altura do nosso triângulo. A altura deste triângulo maior aqui, tá? De baixo. Tá certo, pessoal? Como é que a gente chegou nesse 2 raiz de 3? Fatoramos o 12. Ficou 2 ao quadrado vezes 3. Cancelando expoente com o índice, ficou apenas 2 raiz de 3. Vou apagar aqui essas coisinhas, né, para não atrapalhar. Pronto, e agora? Agora a gente vai calcular a área do triângulo, que eu não tinha lá ainda. Nós precisávamos da altura e da base para calcular a área do triângulo. A base eu já tinha, 4. Mas não sei quanto é a altura. Agora eu sei. Então, agora vamos calcular a área da base, que é um hexágono fazendo. Cuidado! Cuidado. Vou repetir aqui o hexágono, né? A nossa base. Deixa eu apagar aqui essa linha para não atrapalhar. Preste atenção aqui, gente. Como é que a gente vai calcular a área dessa base? Entenda comigo, já trabalhamos isso na última aula, 28, né? Então, ó, tá? Este é o triângulo que eu estou utilizando para descobrir a área dele. Me entenda. Se eu descobrir a área deste triângulo, tá? Se eu descobrir quanto mede a área deste triângulo, como é que eu faço para descobrir a área do polígono inteiro desse hexágono regular? Sabendo da área deste triângulo aqui, ok? Como é que eu faço? Se você respondeu, basta multiplicar por 6, meu amigo e minha amiga, você está se garantindo, viu? É isso mesmo. Basta, se eu descobrir a área de um dos triângulos e quero saber a área total, sabendo que todos os triângulos aqui são congruentes, ou seja, são iguais, idênticos, basta eu saber a área de um deles e multiplicar por 6. Fechou? É isso que a gente vai fazer agora, ó. Dados do triângulo, nós temos a base, 4 centímetros, que a base desse triângulo coincide com o lado do hexágono, porque ele é hexágono regular. E a altura nós já calculamos ainda há pouco, 2 raiz de 3 centímetros. Então, vai ficar assim, ó, a área da base. Essa fórmula foi apresentada na outra aula, porém eu troquei
ao invés de colocar base, eu coloquei L de lado, né? Medida do lado do hexágono, ok? Medida do lado. E esse H nós colocamos, em vez de colocar o H, foi colocado A de apótema. Vocês lembram aí? É a mesma coisa? É, meu amigo. Porque a base do triângulo é a medida do lado do hexágono. Então, se você tivesse colocado L ao invés de B, estava certo. Da mesma forma que esse H no triângulo é a altura, no hexágono regular, o H é o apótema. Então, se eu trocasse o B pelo L e o H pelo A, estaria certo? Estaria igualmente está aqui. Nenhum deles está errado. Está certo também do mesmo jeito. Eu coloquei base e altura porque a gente estava trabalhando com isso aqui no problema, tá? Mas não está errado, não. Se quisesse colocar o L e o A, está certo do mesmo jeito. É outra maneira idêntica. Só muda as letrinhas, é idêntica. Então vamos substituir. Quem é esse N? O N nós já conhecemos. É o número de lados do hexágono. Quantos lados ele tem? 6. É um hexágono hexa 6. Quanto é que mede a base? 4. E a altura? 2 raiz de 3. Então vamos substituir. 6, que é o número de lados e, consequentemente, o número de triângulos formados, né? Na verdade, aqui eu vou considerar como número de triângulos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é esse B vezes H sobre 2? É justamente a área deste triângulo. É a área de um triângulo, é igual a base vezes a altura dividido por 2. Calculando a área de um triângulo e multiplicando pela quantidade de triângulos, eu sei a área total do hexágono. Então vai ficar 6, que é o número de triângulos, vezes a área de um triângulo é o quê? 4, base, vezes a altura, 2 raiz de 3, dividido por 2. Ok? A gente pode fazer uma coisinha aqui, que é o quê? Ó? Como é multiplicação, podemos dividir o 6 pelo 2. Que dá quanto, hein, gente? 3, né? Então, ó, 6 dividido por 2, 3. Aí repete o resto. Vezes 4, vezes 2 raiz de 3. A gente tem que aprender a simplificar para facilitar a nossa vida, né? 3 vezes 4, 12. Vezes 2, 24 raiz de 3 centímetros quadrados é a área da base desse prisma. Então, a área total da base, somando as áreas dos 6 triângulos aqui, 24 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, com a área da base e a altura do prisma, que é 12, eu consigo calcular o volume. Ó. Então, quais são os dados que nós temos do prisma? Né? Que é este poliedro aqui. Temos a área da base, que acabamos de calcular, e temos sua altura, que é 12 centímetros. Né? Então, faltando só nós calcularmos o volume, né? Como é que ele é chamado? Ó, prisma hexagonal. Para isso, basta multiplicar a área da base por sua altura. Então, vai ficar o quê? A área da base é 24 raiz de 3 vezes 12. É só multiplicar, gente. Ó, nós podemos sim multiplicar. Ó. 24 vezes 12, que dá o quê? 288. 24 vezes 12. Aí repete o raiz de 3. Centímetro quadrado vezes centímetro, aqui tem o expoente 1, dá o quê? Centímetro cúbico. Então, a capacidade máxima de armazenamento dessa embalagem é 288 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, viram que nesse exemplo nós tivemos 3 etapas. A primeira etapa, descobrir a altura do triângulo lá no hexágono. Segunda etapa, calcular a área da base. E terceira etapa, o volume, que é a última etapa, né? Último exemplo. Gabriela comprou um doce de amendoim cuja embalagem tem formato de prisma. Esse aqui é um prisma de base triangular, ou prisma triangular. Em que a base corresponde a um triângulo equilátero. Quando é que um triângulo é equilátero? Quando ele é regular, ou seja, isso aqui é um prisma reto regular, tá? Prisma regular reto, que é um triângulo equilátero. Os lados têm o mesmo tamanho, assim como os ângulos internos também têm o mesmo tamanho, né? Mesma medida, desculpa.
Após consumir o doce, Gabriela vai utilizar a embalagem para acondicionar, ou seja, guardar glitter para fazer artesanato. Observe as medidas internas dessa embalagem e calcule quantos centímetros cúbicos de glitter ela pode acondicionar no máximo. Vamos ver aqui, né? Ora, de novo, essa imagem está mostrando o prisma deitado. Ok? Então não confunda. Ah, eu acho que a base aqui é 30. Cuidado. Não. Isso aqui é um prisma. Um prisma é o poliedro que possui polígonos nas duas bases. Aqui e aqui do outro lado. Não dá para ver, né? Ok? Está escondido aqui, né? A outra base. E além do mais, as faces laterais são retângulos. Isso aqui é uma face lateral. Ok? É um retângulo ela. Na verdade, não é nem obrigado a ser um retângulo. Basta ser um paralelogramo. Como um retângulo é um paralelogramo, então eu posso afirmar que isso aqui é um retângulo. Tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai entender aqui? Primeiro, de novo, a gente vai entender que para calcular, como ele falou aqui, centímetros cúbicos, então eu vou precisar do volume. Para calcular o volume de um prisma, eu preciso saber da área da base e da altura. Se a base é um triângulo, a altura é isso aqui. A distância entre as duas bases é a altura. Nós já vimos isso. A altura é a distância entre as duas bases que formam ângulo reto, que é perpendicular. Então, a primeira coisa é calcular a área da base, que no caso é um triângulo equilátero. Depois, temos que entender que a gente precisa de novo do bendito apótema, que é a altura do triângulo, que eu não tenho. Eu só tenho a medida da base do triângulo, que é 5. Mas a altura, ó, que é esse tracejado que eu vou tentar fazer aqui, eu não tenho essa altura. Eu não sei quanto é que mede a altura. Primeiro eu vou procurar. Então, logo, de novo, através de Pitágoras, é que a gente vai descobrir a medida do apótema. Este problema aqui, gente, tem um detalhe, tá? Então preste atenção. Aqui temos hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos dois catetos. Eu vou tentar aqui desenhar um triângulo aqui. Vocês entendem uma coisa, né? Preste atenção aqui, ó. O que é esses 5 centímetros? É o comprimento da base. Então, daqui até aqui são 5 centímetros. Tá certo? Agora eu vou tracejar aqui a altura, que no caso desse triângulo é chamada altura, né? Pronto, aqui a altura. A altura é o segmento perpendicular à base. Ótimo. Tá aqui a altura, que nós não sabemos quanto é. Mas a base do triângulo eu sei quanto ele mede, 5. Porém, quando eu tracejei aqui a altura, nós formamos dois triângulos, este e este, dois triângulos menores. E estes triângulos, eles são congruentes, né? Ok? Então, se eles são congruentes, essa base que mede 5, quando eu dividir através da altura esse triângulo ao meio, só esse valorzinho aqui, ele mede quanto? Ó, ele mede, se ele todo mede 5, a medida da base, esse daqui é a metade, então é 5 sobre 2 centímetros. Ok? E eu vou deixar, gente, assim mesmo, tá? Não vou trabalhar com decimal. Geralmente, nós trabalhamos com fração e não com o número decimal, tá certo? Principalmente nesse caso, que ele não vai ter raiz quadrada esse número aqui. Então, complicaria para a gente, né? Pronto. Então, eu sei que este pedacinho mede 5 meios. E este tamanho aqui, professor, mede quanto? Este lado. Se ele é um triângulo equilátero, cada um dos seus 3 lados mede o mesmo tamanho. Então, se a base é 5, cada um dos outros 2 lados também mede 5 centímetros. Vamos fingir que tem a letra C e a letra M aqui, tá? 5 centímetros. Aqui é a metade de 5, 2,5. Porém, eu não vou usar decimal, vou usar fração. Ok? Então, a hipotenusa, que é o lado que está na frente, oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, ele mede 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado.
igual a h ao quadrado mais, como aqui é fração, vou colocar dentro do parêntese, que é o c, né? Mais c ao quadrado. Resolvendo, vamos ter 25 igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado, 25, 2 ao quadrado, 4. 25 quartos. Trocando aqui, né, aplicando a propriedade simétrica, só fizemos trocar os membros, né? Isolando o h ao quadrado, vamos ter 25, aí vai para o outro lado subtraindo, menos 25 quartos. Não divida, trabalhe com a fração. Tirando o MMC, quem é? Ora, só tem o 4, né? Então vai ficar 4. Aí, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quem está embaixo do 25? 1. Então nem precisa dividir, faço logo é multiplicar. Ó. 4 vezes 25 dá 100. Menos 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 25, próprio 25. Então, h ao quadrado é igual a 75 sobre 4. E, gente, o 75, eu vou tirar aqui a raiz quadrada deles, né? Ó, passa esse 2 para o outro membro como raiz. Raiz quadrada de 75 sobre 4, da fração. Dos dois aqui, apenas o 4 tem raiz quadrada. Como o 75 não tem, eu vou fatorar ele. Para quem lembra, 75 é 25 vezes 3. Ou 5 ao quadrado vezes 3. Porque 5 ao quadrado é 25. Vezes 3, 75. O que a gente faz agora? Ó, cancela expoente com o índice. Então, esse 5 vai para fora. Vai ficar 5 raiz de 3. E este 4, eu vou tirar a raiz dele, ó, porque ele tem raiz exata. Raiz quadrada do 4, 2. Como eu tirei a raiz quadrada, ele tem que ir para fora do radical. Tá certo? Ele permanece na fração fora do radical. Então, este 2 aqui é o resultado da raiz quadrada do 4. Tá bom? E por que este 5 aqui está fora? Porque nós calculamos a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Quanto é a raiz quadrada de 5 ao quadrado? Ora, cancela o 2 com o 2, ficou só o 5. Vai para fora. Tá? Raiz de 3, que eu nem mexi nesse rapazinho aqui, então repetiu raiz de 3. Então, a altura deste nosso triângulo aqui, 5 raiz de 3 sobre 2. Cuidado, gente. Esse problema aqui, você tem que voltar nesse problema aqui, pausar ele, copiar e retornar ele quantas vezes forem necessárias, tá? Porque é um problema bem complexo. Agora, calculamos a área da base, já que eu tenho a altura, né? Ó, eu tenho o que do triângulo? Tenho a base, 5, e tenho agora a altura que eu acabei de calcular anteriormente, né? Que é 5 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Nós só tínhamos a medida do lado, que é a base, né? É triângulo equilátero, né? Tá aqui, ó, 5. E a altura nós calculamos agora. Então, para a gente calcular a área de um triângulo equilátero, basta fazer o quê? Base vezes altura dividido por 2. Aqui só é um triângulo, né? Então, preciso fazer só isso aqui mesmo. Ó. Base vezes altura dividido por 2. Quanto é a base? A base é 5 vezes quem é a altura. Cuidado, a altura é esta fração aqui. Ó. Então, vai ficar assim. 5 da base multiplicado por 5 raiz de 3 sobre 2, que é a altura. Então, aqui eu tenho base e tenho a altura. Então, tudo isto, como ele disse na fórmula, é para ser dividido por 2. Multiplicando, ó, 5 vezes 5 raiz de 3 dá o quê? 25 raiz de 3 sobre 2, que eu repito 2, né, aqui, sobre 2. Esse 25 veio da onde? De 5 vezes 5. Tá? 25 raiz de 3 sobre 2. E agora? Isso aqui é uma divisão. Ó, tá aqui a divisão. Ó. Divisão de duas frações. Quem é a primeira fração? 25 raiz de 3 sobre 2. E a segunda fração é o famoso 2 sobre 1. Que não precisa aparecer. Tá? Então, como é que a gente resolve uma divisão de frações? Eu repito a primeira fração. 25 raiz de 3 sobre 2. E multiplicamos pelo inverso da segunda. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Vai ficar assim, ó. 25 raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. Quem estava embaixo subiu. Quem estava em cima desceu. 1 meio.
Então vai ficar 25 raiz de 3 sobre 4, porque eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. Centímetros quadrados, perfeito. De posse da medida da área da base e da altura, que nós já tínhamos aqui, né? Podemos agora calcular o volume. Quem é a altura? A altura é 30 centímetros, né? Quem é a base? A base, a área da base tá aqui, em amarelo, 25 raiz de 3 sobre 4. Então, para finalizarmos, falta calcularmos só o volume, né? O volume é a área da base vezes a altura. Aqui nós temos os dados do prisma, né? Que é essa embalagenzinha aí. Nós não tínhamos a área da base, agora nós temos. Calculamos anteriormente. 25 raiz de 3 sobre 2 e a altura é 30. Substituindo, vamos multiplicar, né? Ó. A área da base, 25 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é 30. E agora, eu posso multiplicar? Com certeza, meus amigos e minhas amigas. Ó, 25 raiz de 3 vezes 30 dá 750 raiz de 3. Eu posso, viu, multiplicar? Tá certo? Não posso é somar, mas multiplicar pode. 25 vezes 30, 750 raiz de 3 sobre 4. Permanece. E agora, dá para dividir? É bom dividir, né, gente? Aqui, como ele quer, né, em metros cúbicos, né? 750 dividido por 4 dá 187,5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Como eu falei, se acostuma com esses radicais, porque é a coisa mais comum do mundo. Portanto, Gabriela poderá condicionar, ou seja, guardar 187,5 raiz de 3 centímetros cúbicos de glitter. Muito obrigado pela sua atenção. Se cuidem, cuidem do próximo e vamos manter a nossa disposição, né, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.